Olá, bem-vindos a mais uma aula de CNC. Aqui quem fala é o professor João Batista Sá de Farias, do canal CAD/CAM CNC, e nesta videoaula irei comentar sobre coordenadas polares. Coordenadas cartesianas. Então as coordenadas cartesianas, que é o que a gente mais está habituado a utilizar, a coordenada cartesiana de um ponto é a projeção deste ponto em um sistema ortogonal, um sistema de eixos ortogonais. Então, se eu tenho um ponto no espaço, projetando ele aqui no plano XY, eu vou ter as coordenadas x e y desse ponto, e a coordenada z aqui é do plano XY até o ponto aqui no eixo z. Coordenadas polares. As coordenadas polares são um sistema de coordenadas bidimensional em que cada ponto no plano é representado por uma distância e um ângulo em relação a um ponto de referência. Então nesse sistema aqui, eu tenho meu ponto de referência aqui, que é a origem, Eu tenho esse ponto aqui, e essa linha verde que une esse ponto até a origem, essa distância R, vale 3. E o ângulo que essa linha verde faz com a linha horizontal L, esse ângulo aqui, esse ângulo φ, é 60 graus. Essa linha azul, por sua vez, a distância desse ponto até a origem é 4, e o ângulo que essa linha azul faz com a horizontal é 210. Então as coordenadas polares elas são uma distância 3 e um ângulo 60 graus, uma distância 4 e um ângulo 210 graus. Transformações na calculadora. A gente pode ver isso muito claramente nas calculadoras científicas. As calculadoras científicas fazem essas transformações. Se eu tiver um ponto num sistema cartesiano, e esse ponto está a 12 da origem no x e 5 em y, e na calculadora científica algumas tem essa função aqui pol, de polar, ou seja, eu tenho uma coordenada, eu tenho um ponto com informações cartesianas ou retangulares, que se forma um retângulo, e essa função vai transformar para as informações polares. Então, na calculadora eu coloco a função e coloco o primeiro valor em x, que é 12, vírgula, e o segundo valor em y, e mando ela transformar. O que ela vai me dar a resposta? Ele vai me dar a resposta o r, que é a distância da origem até o polo, essa distância aqui, e vai me dar também o ângulo que forma aqui com a horizontal. Se a gente calcular aqui por trigonometria, vamos chegar no mesmo resultado. Se eu pegar aqui a hipotenusa, que é o r, dá para calcular por Pitágoras, 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado, tira a raiz, e o ângulo dá para calcular por seno, cosseno, tangente, mas a calculadora faz isso. Se eu tiver um ponto em que eu saiba a distância até a origem e o ângulo, eu posso fazer a transformação contrária, eu posso fazer a transformação que nas calculadoras chamam de retangular, que é as coordenadas cartesianas. Eu informo a distância, vírgula, o ângulo, e na transformação ela vai me calcular aqui o cateto, o x e o y. Então esse x aqui dá para determinar 13 cosseno 23, e o 5 lá, que é o cateto oposto, 13 seno de 23. Como a calculadora, a maioria delas, o visor, só cabe um número, ela vai me mostrar o 13 no visor
e o ângulo está num outro lugar. Ela vai me mostrar aqui o 11.966 no visor e o 507 está em outro endereço. Tá? Então, nos endereços E e F da memória ficam os valores R ou θ, né, que é a hipotenusa e o ângulo, ou XY, que é os dois catetos. Então, na minha calculadora, aqui a gente pode ver, né, os endereços A, B, C, D, E, F, M, né, que a gente pode utilizar para memorizar valores. E quando a gente usa essas funções polar, retangular, é armazenado aqui no E e no F. Então, para mim buscar um valor da memória, a gente usa essa função aqui, né, que é recall, tá? E aí RCL UF, daí ele vai me mostrar os 22,62, recall UF, nessa transformação ele vai me mostrar o 507, porque o 13 e o 5 e o 11 ele já mostra no visor, mas eles estão aqui no endereço E também. Só por curiosidade, né, essa função aqui, né, que STO, que é send to, né, enviar para, tu envia um número para o A, tu envia um número para o B, tu envia um número para esses endereços aqui. Tá, e no CNC? O que isso tem a ver com CNC, né? Em determinadas situações, temos que calcular os pontos x, y ou z em função das informações disponíveis no desenho. Né? Por exemplo, essa peça aqui. Tá? Então essa peça, quando eu vou programar ela, né, correção à direita, G1, 00, a ferramenta vem aqui, aí eu venho aqui para X105, né, que é o início do raio, e aqui o raio, ó, G3, aí eu vou fazer o G3 e vou terminar ali no ponto. Mas e os valores do ponto ali, né? As coordenadas X e Y daquele ponto? Não tem. Não tem essas informações cartesianas daquele ponto. Tem um ângulo e tem aqui uma distância. Tá? Então, se a minha linguagem CNC não permite programar distância e ângulo, eu tenho que calcular o x e y daquele ponto e programar aqui, né, no G3 o x e o y. Então a gente calcula, né, por exemplo, do desenho geométrico se sabe que esse arco, né, faz uma tangência com essa linha. E nesse ponto de tangência aqui, ó, nesse ponto de tangência, se tu unir ele ao centro, né, vai formar 90 graus aqui com a linha, ó, né, esse que é o ponto de tangência. Então aqui dá para a gente desenhar um triângulo retângulo, né, um triângulo retângulo. Aqui a hipotenusa do triângulo retângulo é o raio, né, o raio de 25. Né, aquele ângulo que tinha lá, ele está aqui. Então, com a hipotenusa e o ângulo se determina o x e o y, os dois catetos, né, que são 21,651 e 12,5. Né. Aqui está x, mas aqui é y, tá errado aqui, ó, x 21 e y 12,5. Então, sabendo desses valores, a gente coloca lá no programa, né, o G3. Então, o ponto final, né, esse ponto final do arco é o 105, que era até aqui, mais os 21. E o Y o Y aqui é 12,5, como o raio é 25, então é 12,5 aqui também, ó, 12,5. CR 25. Resolvido o problema. Mas, por que a gente vai calcular isso aqui? Eu não poderia usar o 25 e o 30 que já está no desenho? Né? Posso. Aí é que entra as coordenadas polares no CNC. As coordenadas polares de um ponto é a distância desse ponto em relação a um ponto denominado polo, que é o ponto de referência. E o ângulo em relação a um eixo, normalmente o eixo horizontal. Tá? Então, nessa mesma peça aqui, ó, nessa mesma peça, né, o x e o y são desconhecidos, mas a distância em relação a um ponto, essa distância aqui, ó, é 25, e tem um ângulo aqui em relação à horizontal. Então, quem é o polo? O polo é o centro do raio, né?
que é onde eu tenho a distância de 25. Este ponto de referência é denominado de polo, né? E para a gente programar o polo, a gente usa na linguagem Siemens a função G111 e as coordenadas dele, né, deste ponto. No exemplo anterior, né, o polo é esse centro, então eu tenho que programar ele com G111, x105.566, que é a distância até a origem, e y25. Então, programei o polo. Programado o polo, aí eu posso usar, né, aí eu posso escrever distância e ângulo, porque daí a máquina vai saber em relação a quem, que é em relação a esse ponto. Então, o G111 não produz nenhum movimento, os eixos não vão se movimentar. Ele só vai guardar essa informação, que quando ele lê uma distância e um ângulo, ele vai calcular a partir ele sabe que é esse ponto aqui. Depois de programado o polo, podemos deslocar a ferramenta até um ponto em que sabemos a distância e o ângulo em relação ao polo. Esse deslocamento pode ser em G0, pode ser em G1, pode ser em G2, pode ser em G3. Então, G0, distância e ângulo, daí a ferramenta vai rapidamente para posicionar, não para usinar. G1, distância e ângulo, a ferramenta vai com um avanço em G1 até esse ponto, ou o G2, fazendo uma trajetória horária ou anti-horária. Então a sintaxe fica assim, ó: G0 e G1, RP e AP. G2, G3, RP e AP, ou seja, fica a mesma sintaxe, tanto para movimentos lineares quanto para movimentos circulares. O que é o RP e o AP? O RP quer dizer raio polar, isto é, a distância. Então no RP a gente coloca a distância, e no AP é o ângulo polar. O ângulo obedece à orientação de que 0 é na horizontal e o sentido positivo é anti-horário. Não aceita valores negativos. Então ele tem mais ou menos a mesma lógica, né, dos softwares de CAD. Tá? Ou seja, a linha horizontal é 0 graus. Né? E nesse sentido aqui, no sentido anti-horário, é o sentido positivo. Tá? Só que nos softwares de CAD eu posso botar um valor negativo e ele aceita, né? Aqui no CNC, no Siemens, só aceita valores positivos. Então, se eu tenho aqui o polo, tá? Tenho o polo, e eu tenho um ponto, porque eu tenho que chegar com a ferramenta aqui, tá? Tem que chegar com a ferramenta naquele ponto ali. Então, essa distância aqui, né? Essa distância é o RP. Né? Essa distância aqui é o RP, raio polar. E o ângulo, eu tenho que traçar aqui uma horizontal, ó, traçar uma horizontal passando aqui no polo, e o ângulo é essa linha que une o ponto que eu quero chegar e o polo, né, com essa linha horizontal. Então o AP é isso aqui, ó. Tá? O AP é isso aqui. Se no desenho, né, por acaso no desenho tiver cotado, por exemplo, tem aqui uma linha vertical e no desenho está cotado esse ângulo aqui, tá, de 30 graus em relação à vertical, o AP que eu vou programar, tá, o AP não pode ser 30, porque 30, né, o que ele vai considerar 30? Ele vai considerar um ponto aqui, ó, né, um ponto com 30 graus em relação à horizontal. Eu tenho que programar todo esse ângulo aqui, eu tenho que programar 120. Tá? Ou seja, 90 mais 30. Se for um ponto aqui, no terceiro quadrante, vai ser 180 mais esse ângulo. Se for um ponto aqui no quarto quadrante, vai ser até chegar aqui, 270 mais o ângulo. Tá? Não dá para programar negativo. Né? Poderia fazer, vir pelo lado horário aqui. No exemplo anterior, ó, eu tenho o ponto que eu desconheço, né? Aqui unindo lá com o polo, aqui está o RP, né? Aqui está a horizontal e o AP é isso aqui, ó. Tá? Aqueles 30 graus está aqui. Tá? Então ficaria assim: o raio polar é 25 e o ângulo polar é 330, né? Porque fechando a volta é 360, então tem que descontar os 30 aqui, então dá 330.
G42, G1, X0, Y0, 105.566, G111, ó, programou o polo, né, programou ali as coordenadas do centro, e aí fez o deslocamento, G3, RP25, AP330, a ferramenta está aqui, né, a ferramenta está aqui, né, no 105, e aí ela vai fazer uma trajetória anti-horária e vai chegar nesse ponto aqui, ó. Ah, mas cadê o CR? Não tem CR, né? O RP já é a distância polar e o G3 é a trajetória horária. Se tu colocar aqui um G1, né, ele vai daqui até ali em linha reta. Exemplos, utilizando o G0. Então aqui eu tenho uma furação que tem o ângulo entre os furos, né? Então, um exemplo, usando o G0, usando o AP e RP. G0, X0, Y0, Z5, G111, 50, 50, que é esse ponto aqui, né? A ferramenta está 5, né? 5 de altura, ó. G0, RP30, AP18. A distância, né? A distância é 30, AP18. Então a broca vem para cá, rapidamente. Rapidamente ela vem para cá. E aí faz o furo, G1, Z-20, G0 subiu, e daí programa aquele outro lá, tá? RP30, AP90, então ele foi para aquele lá, faz o furo, furou, subiu e desloca para aquele lá, né, que é 90 mais 72, 162, fura, sobe e desloca para esse aqui, né, que é 162 mais 72. 234. Então eu estou posicionando a broca sempre usando RP e AP. Utilizando G1 e G2. Tá? G42, G1, X0, Y0 veio para cá. X80 veio para esse ponto aqui. Aí agora eu quero chegar neste. Então essa distância em X não sei. E essa distância aqui em Y também não sei. Mas eu sei que daqui até aquele ponto tem uma distância de 50. E essa linha aqui, ó, esta linha está a 30 graus com a vertical. Coordenadas polares. Primeiro o polo. G111, 80, 30, que é as coordenadas daquele ponto. E agora daqui eu quero chegar aqui em linha reta usinando. G1, RP50, AP330, né? A vertical é 270, mais 30, 300. Eu falei 330, 300. Agora vai fazer um raio anti-horário, então é G3 até aquele ponto. Aquele ponto está distante do polo, né? Também 50, mas está um ângulo de 45. Ó. G3, RP50, AP45. Eu posso, enquanto eu estiver usando aquele polo, né, aquele G111 lá é modal. Pode ter peças que tenham mais de um polo, então eu vou programando eles à medida que eu vou usando, né? Então, se eu escrever aqui mais abaixo um outro G111 com outro X e um outro Y, né, ele substitui aquele lá. E a partir desse G111, os deslocamentos RP e AP é a partir desse aqui. Obrigado pela atenção e até uma próxima videoaula.